Palavra de Deus para pregação nessa noite, Juízes capítulo 16, versículos 4 a 22. Juízes 16, 4 a 22. Meus queridos, a história de Sansão nos faz refletir a respeito de carreiras promissoras, de vida familiar promissora, de vida cristã promissora, que acaba experimentando a queda em função da falta de domínio próprio. Me recordo, 1º de setembro de 1994, o então ministro da Fazenda, Rubens Recupero, protagonizou o escândalo da parabólica. Desenvolvia um bom e promissor trabalho como ministro da Fazenda. Mas dando uma entrevista na Rede Globo, nos momentos que antecediam essa entrevista, nos bastidores, ele fez um comentário que destruiu a sua carreira como ministro da Fazenda. E o comentário foi este: eu não tenho escrúpulo. O que é bom, a gente fatura. O que é ruim, a gente esconde. Bastaram essas palavras para destruir a sua carreira. Mas podemos também pensar em outras áreas da vida onde faltou o equilíbrio, a sensatez. Moisés foi o grande líder do povo de Deus e chamado o varão mais manso da terra. Mas o varão mais manso, quando o Senhor disse, fale à rocha, que da rocha sairá água, esse varão mais manso se viu cheio de impaciência e, em vez de falar à rocha, bateu na rocha. E, meus irmãos, em função deste ato, Moisés não entrou na terra da promessa, embora tenha insistido com Deus, mas o Senhor disse para Moisés, basta, não me fale mais nisso. Salomão foi rei de Israel, homem sábio, abençoado pelo Senhor. Quando ele tomou posse como rei, o Senhor lhe falou, de maneira gloriosa lhe instruiu. Mas faltou também a este homem o equilíbrio, a sensatez e o domínio próprio. As mulheres estranhas com as quais contraiu o matrimônio lhe perverteram o coração. Meus irmãos, a falta de sensatez, a falta de equilíbrio, a falta de domínio próprio pode complicar a vida de muitas pessoas. Sansão foi consagrado desde o ventre materno. Foi consagrado pelo voto de Nazireu. E ele deveria observar 3 aspectos neste voto. Primeiro, ele não deveria beber vinho ou qualquer bebida forte. Ele não deveria se alimentar de coisas imundas.
daquelas que o Velho Testamento relacionava como imundas, não próprias para alimentação. E ele não deveria cortar o seu cabelo. Ele conseguiu se dominar. Ele conseguiu o equilíbrio com referência à bebida, com referência a se alimentar de coisas imundas. Mas, irmãos, em outros aspectos ele não teve domínio próprio. Embora tenha sido ricamente abençoado por Deus e separado pelo Senhor, recebeu uma força espetacular. Quando nós perguntamos o homem mais forte, logo as crianças já disseram: Sansão. Lembram dos feitos de Sansão? Sansão, sem o uso de arma, estrangulou um leão com as suas mãos. Sansão assaltou e matou 30 homens de Ascalão. Sansão incendiou as lavouras dos filisteus, fazendo uso de 300 raposas. Como ele apanhou essas raposas? Certamente fez uso também da sua força. Sansão lutou contra os filisteus e matou 1000 homens usando uma queixada de jumento. Sansão arrancou com as próprias mãos os portões da cidade de Gaza. E Sansão tomou as colunas do templo de Dagom, ídolo dos filisteus, e derrubou aquele templo em cima de todos os adoradores. Sansão foi chamado por Deus para ser juiz de Israel, para liderar o povo de Deus, no tempo em que este povo era oprimido pelos filisteus. A guerra de Sansão era contra os filisteus. E lutou contra os filisteus, fazendo uso da força especial que Deus lhe deu. Mas, irmãos, embora portador de uma grande força, Sansão foi derrotado. Mas ele não foi derrotado pelos filisteus, ele foi derrotado, sabe por quem? Foi derrotado por ele mesmo. Ah, meus irmãos, quantas vezes somos derrotados por nós mesmos? Pela falta de sabedoria, pela falta de domínio próprio, pela falta de equilíbrio. E cumpre-se o que a palavra de Deus diz: como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Provérbios 25, 28. Como uma cidade derribada sem muros, é o homem que não tem domínio próprio. Falar em domínio próprio é falar sobre várias áreas da vida que nós precisamos buscar equilíbrio, sabedoria para viver domínio próprio. E nós queremos nessa noite destacar 4 áreas na vida de Sansão que foram objeto de derrota na vida de Sansão. Buscando em Deus graça e sabedoria para que nós possamos vencer nestas áreas. A primeira área: Sansão, o homem forte, vencido por ele mesmo, ele foi vencido primeiro na vida afetiva. Sansão se alimentou de várias aventuras amorosas. Veja, a diferença entre uma aventura amorosa e um compromisso. Não há diferença? Sansão se aventurou muito. E ele se aventurou buscando mulheres entre os próprios inimigos seus e inimigos do povo de Deus, entre os próprios filisteus.
Primeiro, Sansão se apaixonou por uma mulher de uma cidade chamada Tímina, com a qual se casou. Mas esta foi entregue posteriormente pelo pai ao seu melhor amigo. É verdade que havia um propósito de Deus neste casamento, porque o Senhor Deus buscava oportunidade contra os filisteus. Mas a despeito disso, é fato também de que Sansão, não apenas neste ato, mas em vários momentos revelou a sua propensão para as aventuras amorosas. Desceu até a cidade de Gaza, ali se aventurou com uma prostituta, posteriormente se apaixonou por Dalila, outra mulher dos filisteus. Portanto, irmãos, nós vemos em Sansão um homem guiado pelos seus próprios desejos, guiado pela sua própria paixão, guiado pela sua própria vontade. Em suas aventuras, Sansão se mostrou cego e surdo para com a palavra de Deus, que instruía o povo judeu a não tomar esposas dentre aqueles povos. Mas Sansão não deu ouvidos à palavra. Sansão não deu ouvidos também aos pais que lhe aconselharam, mas ele resistiu aos pais. E Sansão não deu ouvidos também às próprias derrotas que ele sofria em função destas aventuras. Faltou a Sansão o domínio próprio. Faltou a Sansão a capacidade de parar, de ouvir e de não se deixar levar pelas aventuras amorosas. Acabou experimentando a escravidão, a dor e o sofrimento. Lhe faltou o equilíbrio, lhe faltou o domínio próprio. E meus irmãos, infelizmente esta tem sido uma área de queda de pessoas velhas e novas, de pessoas casadas e solteiras. São casais que deveriam viver em união, paz e compromisso, mas que de repente se rende a diversas aventuras e diz: eu não resisti. Faltou o equilíbrio, faltou o domínio próprio. Ou então de jovens, aqueles rapazes que não perguntam se tem namorada ou se não tem, se a menina tem namorado ou se não tem, quer conquistar a todas. E da mesma forma as meninas, com vários relacionamentos de namoro, fica com um hoje, com outro amanhã, enfim, buscando a derrota na vida afetiva. Aos casados, a palavra de Deus diz: bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Aos solteiros, a palavra de Deus diz: caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Um homem forte, derrotado por ele mesmo,
porque lhe faltou o domínio próprio na vida afetiva. Esse tem sido um campo de prova para você? Esse tem sido um campo no qual você tem tropeçado, tem pecado contra Deus? Não espere a derrota se estabelecer, não espere a escravidão se estabelecer na sua vida, como se estabeleceu na vida de Sansão. Tome posição e busque na graça de Deus o domínio próprio que o cristão, servo de Jesus, precisa ter. Mas, irmãos, há uma outra área que faltou o domínio próprio neste homem forte, vencido por ele mesmo. Na sua vida temperamental. A palavra de Deus diz que melhor é o longânimo do que o herói da guerra, o que domina o seu espírito, do que o que toma uma cidade. Há pessoas capazes de tomar cidades. Há pessoas capazes de lidar com muita gente. Há pessoas capazes de governar multidões, mas que não têm o domínio da própria vida. Sansão era juiz, Sansão era líder, mas lhe faltava o domínio próprio no que se refere ao seu temperamento. Nós vemos muitas atitudes de Sansão que foram atitudes repentinas, impensadas, explosivas. Isso vale para todos nós. Isso vale para vocês, crianças. O coleguinha fez algo que te desagradou. Aí você diz, eu tenho que gritar com ele. Será que é necessário gritar? Isso vale para o esposo, para a esposa no relacionamento conjugal. Isso vale para o relacionamento profissional. Porque todos nós vamos ser provocados em nosso temperamento. No dia do casamento de Sansão, ele apresentou para os seus convidados um enigma. Do comedor saiu comida. Do forte saiu doçura. Se vocês revelarem este enigma, eu darei 30 vestes festivas, mas se vocês não revelarem, vocês me darão. Sansão estava se referindo a uma experiência que nós já dissemos quando ele matou aquele leão. As abelhas fizeram mel ali na cabeça do leão. Ele tomou do mel, deu o mel para seus pais, e essa era a resposta do seu enigma. É claro, os seus convidados não tiveram resposta, e começaram a pressionar a esposa, recém-casada, para que ela descobrisse a resposta do enigma. E o que os irmãos acham, ela descobriu ou não? Ela descobriu. E Sansão ficou irritadíssimo. E disse, vocês descobriram porque lavraram com a minha novilha. Um ditado conhecido dos judeus. Sansão, no seu ímpeto, matou 30 homens de Ascalão, tomou as vestes festivas e entregou para os seus convidados. Abandonou a esposa recém-casada. Este homem, temperamental e cheio de ímpeto, voltou atrás e disse, eu vou atrás da minha esposa. E foi levando um presente. É possível que, naquele tempo, fosse até um presente interessante, né? Imagine, o esposo briga com a esposa e depois vai puxando um cabritinho para oferecer de presente para a esposa, para aplacar a ira, para resolver o problema.
Assim fez Sansão. Mas quando ele chegou, o pai já tinha dado a esposa de Sansão para um amigo dele. E novamente Sansão ficou furioso. E foi a partir daí que ele queimou as lavouras dos filisteus, e a partir daí que o sogro e a esposa foram mortos. É verdade que se tratava de um tempo de guerra e que Sansão, como juiz, lhe competia livrar o povo de Israel do poder dos filisteus. Mas, irmãos, o problema que eu vejo em Sansão é que a guerra que deveria ser contra os filisteus passou a ser uma guerra pessoal de Sansão por causa do seu temperamento. Por causa da falta de domínio próprio e do temperamento difícil, Sansão viu, de certa maneira, comprometida a sua missão. Assim como casamentos ficam comprometidos, relacionamento profissional fica comprometido, relacionamentos na igreja podem ficar comprometidos. Quando falta o domínio próprio, as pessoas não medem as ações, respondem de maneira áspera às provocações. É preciso, irmãos, trabalharmos o nosso temperamento. Porque a falta de domínio próprio no mesmo gera derrotas. E Sansão experimentou derrotas, porque faltou-lhe o equilíbrio, o domínio próprio em seu temperamento também. Como vai o seu temperamento? Cada pessoa tem um temperamento. E os nossos temperamentos podem ser trabalhados, sim, irmãos. Todos nós podemos ser trabalhados pelo Espírito Santo, em oração, buscando graça em Deus. Mas há aqui uma terceira área de derrota na vida de Sansão. O homem mais forte, derrotado por ele mesmo, na vida econômica. Uma aposta desnecessária. Se eu perder, eu darei 30 capas. Se vocês perderem, me darão 30 capas. Meus queridos, a maneira que Deus deixou para o nosso sustento é das nossas mãos, do trabalho de nossas mãos nós comemos. Não são as apostas, não são os jogos. É o trabalho. Sansão não precisava fazer esta aposta. No ímpeto, ele fez. Perdeu. E ele não tinha dinheiro para pagar a aposta. Igualzinho, aquele homem, aquele jovem, aquela mulher, aquela jovem, que sai comprando tudo o que acha, que não pode ver um shopping, vai comprando e não pergunta se tem o recurso suficiente para pagar. E nesse campo, irmãos, um abismo chama a existência a outro abismo. Quando Sansão descobriu que estava com uma dívida e não tinha recurso para pagar, agora mata os 30 homens, toma deles as capas e paga. Fez o compromisso financeiro, um abismo vai chamando outro abismo. Os juros abusivos, necessidades a suprir em casa, não tem recursos para suprir. Então vai trabalhar dobrado, acabar com a saúde. Vai ficar com o nome sujo na praça. Alguns vão roubar. Porque faltou o equilíbrio, o domínio próprio na vida financeira. Por que comprar? Para que comprar?
Quando comprar? São perguntas importantes na nossa vida. Essa tem sido uma área de tentação para você? A derrota pode se estabelecer também por esta via. E há muita gente endividada hoje, irmãos. Muita gente endividada. E uma grande maioria é por falta de domínio próprio. Uma grande maioria é porque faltou o equilíbrio. Deus não quer nos ver escravos de nada e de ninguém. Sansão se tornou escravo. Faltou-lhe o domínio próprio. Por fim, nós temos aqui uma quarta área na vida de Sansão, que lhe faltou o domínio próprio. O homem forte foi vencido por ele mesmo. Vencido no uso da fala. Tiago diz o seguinte: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Tiago 3, 1-2. Tiago então diz: se alguém não tropeça no falar, é capaz de refrear o corpo todo. É sem dúvidas uma área que nós precisamos cuidar, buscando domínio próprio naquilo que nós falamos. Casamentos desfeitos por conversas atravessadas na hora errada, amizades desfeitas por conversas que não deveriam existir, e no próprio relacionamento da igreja, irmãos feridos ou irmãos escandalizados por palavras e conversas que não deveriam existir. Sansão, diante do enigma, diante da pressão dos convidados, feita a esposa, e a esposa pressionando a Sansão, Sansão contou o enigma para a esposa, e a esposa correu e contou para os convidados. O primeiro tropeço. Fez o enigma, ou apresentou o enigma, tropeço. Contou para a esposa, tropeço. Mas um dos grandes problemas é nós não aprendermos com os erros. Não aprendermos com os erros. Chegou a vez de Dalila. Sansão, meu benzinho, meu amor, certamente eu confio totalmente em você. E você também, é claro, confia em mim. Não confia? Eu quero saber a origem da sua força. Pegue alguns tendões frescos, me amarre, aí acabou a minha força. E ela fez assim, o amarrou e disse: eis os filisteus. E Sansão arrebentou aquilo brincando. Meu amor, mas que é isso? Você não confia em mim? Sansão disse: não, meu bem, agora é o seguinte, se pegar cordas novas e me amarrar, aí acabou a minha força. Novamente repetiu a história, ele arrebentou aquelas cordas como um fio. Mas meu bem, você não confia em mim? Como que você faz isso comigo? Não, Sansão diz: é porque se tecer o meu cabelo em tranças e tecer e tal, aí eu perco a força. Assim fez Dalila. E novamente a mesma história. Sansão se levantou e não perdeu a sua força. Meus irmãos, Sansão tinha antecedentes suficientes para não confiar, mas tropeçou na palavra. Falou para quem não deveria falar. Confiou em quem estava amando dos inimigos. E tem muita gente amando do diabo para trazer derrota na sua vida.
e você não pode confiar. Sansão abriu o seu coração para Dalila, que estava amando dos inimigos, e disse: a força é em função do meu voto de nazireu. Se cortar o meu cabelo, acaba a minha força. O cabelo foi cortado, ele perdeu a força e foi entregue nas mãos dos inimigos. Meus irmãos, cuidemos do nosso falar. O que falar, a quem falar, como falar, quando falar, porque se refreamos a nossa língua, seremos perfeitos varões. Domínio próprio no falar. Aquela fofoca, aquela palavra desnecessária, aquela palavra agressiva, a mentira. Meus irmãos, o quanto nós precisamos aprender o domínio próprio neste campo, para não pecarmos contra Deus e para não gerarmos derrota na nossa própria vida, porque o falar pode ser um veneno mortífero a atingir outras pessoas à nossa volta e destruir gente boa à nossa volta. O homem forte derrotado por ele mesmo. Deus deu a este homem força. Deus separou este homem. Deus o colocou como juiz. Deus lhe deu grandes vitórias. O Espírito de Deus se moveu neste homem e por este homem. Este homem exerceu o domínio próprio em algumas áreas. Ele não colocou bebida na sua boca. Não colocou vinho na sua boca. Ele não tocou coisas imundas. Mas em outras áreas, ele foi derrotado. Em especial nestas 3 áreas que nós estamos referindo: na afetiva, temperamental, econômica e no uso da sua fala. Como vai o seu domínio próprio? Domínio próprio é fruto do Espírito. Isto significa que nós precisamos da graça de Deus para termos o domínio próprio. E o Espírito Santo foi enviado e habita em nós para operar na nossa vida o domínio próprio. Mas nós precisamos de uma decisão: renunciarmos o andar no poder da carne e andarmos na direção do Espírito Santo. E o Espírito Santo trabalhará o domínio próprio em nós. Mas o fato do domínio próprio ser fruto do Espírito não isenta a necessidade de uma disciplina que todos nós necessitamos para agirmos dentro do domínio próprio. O apóstolo Paulo disse finalmente: irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Trabalhemos primeiramente o nosso pensamento, para que, dirigidos pelo Espírito Santo e conscientes da importância do domínio próprio, haja disciplina em nossos pensamentos e em nossas atitudes, e o nome do Senhor seja glorificado por meio da nossa vida. O homem forte, vencido por ele mesmo, teve os seus olhos vazados, foi obrigado a trabalho forçado, se tornou escravo do povo que lhe cabia vencer, sofreu humilhações. E é isso que acontece quando falta o domínio próprio. Em vez da vitória, a derrota, a humilhação, a escravidão. E certamente não é isso que Deus reserva para as nossas vidas. Que Deus dê graça, irmãos. Dê graça. Seja nestas áreas aqui mencionadas ou em outras áreas em sua vida que falta domínio próprio. Oração. Busca da graça de Deus. Direção do Espírito Santo. Busca de uma vida disciplinada. É o caminho da vitória e da bênção de Deus para nós.